Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia impactante e detalhada sobre a negativa do pedido de liberdade de Deolane Bezerra. Foi incrível o que aconteceu. Presta muita atenção nesta notícia, mas antes, você que ainda não se inscreveu no canal, inscreve-se no canal para ficar dentro de todas nossas notícias e partilha essa notícia para mais pessoas. STJ nega pedido de liberdade de Deolane Bezerra. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu negar o pedido de liberdade da influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. O caso ganhou grande repercussão nas redes sociais e na mídia, levantando discussões sobre a aplicação da justiça e a figura pública de Deolane. Neste artigo, exploraremos os detalhes do pedido, os motivos da decisão do STJ e o impacto social e jurídico dessa situação. Deolane Bezerra, conhecida por sua presença marcante nas redes sociais e por seu trabalho como advogada, se tornou uma figura polêmica nos últimos anos. Com uma legião de seguidores, suas opiniões e ações frequentemente geram debates acalorados. A negativa do pedido de liberdade está inserida em um contexto mais amplo de investigações em curso e acusações que cercam sua figura pública. O pedido de liberdade foi protocolado pela defesa de Bezerra, que argumentou que a influenciadora não apresentava risco à ordem pública e que as acusações contra ela eram infundadas. A defesa também enfatizou a importância da liberdade para que Deolane pudesse se defender adequadamente e continuar seu trabalho, especialmente em suas atividades nas redes sociais. O STJ, em sua análise, considerou vários fatores antes de chegar à conclusão de negar o pedido. Entre os argumentos apresentados pelo tribunal, o STJ levantou preocupações sobre a possibilidade de Deolane Bezerra influenciar testemunhas e obstruir a justiça, caso fosse liberada. As acusações contra Bezerra foram consideradas sérias e, portanto, justificaram a continuidade da prisão. O tribunal mencionou decisões anteriores que reforçaram a necessidade de manter a prisão preventiva em casos semelhantes. A decisão rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. Fãs de Deolane expressaram apoio à influenciadora, enquanto críticos levantaram questões sobre sua conduta e a legalidade das ações que levaram à sua prisão. Essa polarização reflete não apenas a figura de Deolane, mas também o estado atual das discussões sobre justiça e figuras públicas no Brasil. Em sua defesa, Deolane Bezerra utilizou suas plataformas para se manifestar sobre a decisão. Em vídeos e postagens, ela expressou sua indignação e reafirmou sua inocência, prometendo lutar por seus direitos. Essa resposta gerou uma onda de apoio entre seus seguidores, que se mobilizaram para criar uma campanha online em defesa da influenciadora. A negativa do pedido de liberdade pode ter desdobramentos significativos para o caso de Deolane Bezerra e para o sistema de justiça como um todo. A continuação de sua prisão preventiva pode abrir precedentes para outros casos envolvendo figuras públicas e influenciadores, especialmente em situações onde a opinião pública se divide. A decisão do STJ de negar a liberdade de Deolane Bezerra é um reflexo das complexidades do sistema judicial brasileiro e da influência das redes sociais na percepção pública de figuras públicas. À medida que o caso avança, será crucial observar não apenas o desfecho legal, mas também como ele afetará a trajetória de Deolane e o debate sobre a justiça no Brasil. O caso da Deolane Bezerra rapidamente se tornou um dos tópicos mais quentes nas redes sociais. A influenciadora, com milhões de seguidores, mobilizou uma parte significativa de seu público, que expressou apoio incondicional. Hashtags como Liberdade Deolane e Justiça para Deolane dominaram as plataformas, e muitos fãs iniciaram campanhas para pressionar as autoridades a reconsiderarem a decisão. A polarização em torno do caso é visível. Enquanto muitos apoiadores defendem a inocência de Deolane, apontando que as acusações são parte de uma perseguição, críticos argumentam que a influenciadora deve enfrentar as consequências de suas ações. Essa divisão não apenas reflete a popularidade de Bezerra, mas também ilustra a crescente tensão entre figuras públicas e a sociedade. Os debates se intensificaram em grupos de discussão e fóruns online, onde os internautas partilham suas opiniões sobre o que consideram ser uma questão de justiça e direitos.
As redes sociais desempenham um papel crucial na formação da opinião pública. A capacidade de Deolane de mobilizar seus seguidores é um exemplo claro de como as plataformas digitais podem influenciar o discurso. Além disso, a forma como as notícias são disseminadas e consumidas hoje em dia se desvia do jornalismo tradicional, tornando-se mais dinâmica e, muitas vezes, polarizadora. Isso levanta questões sobre a responsabilidade das plataformas na moderação de conteúdos e na promoção de informações precisas. Após a negativa do STJ, Deolane Bezerra fez uma série de declarações em suas redes sociais. Em vídeos emocionantes, ela compartilhou sua frustração e a sensação de injustiça que estava sentindo. A influenciadora ressaltou a importância da liberdade de expressão e a necessidade de ser ouvida em um momento tão crítico. Os seguidores de Deolane não apenas a apoiaram nas redes sociais, mas também se mobilizaram para criar petições e campanhas de conscientização sobre o caso. Muitas pessoas se uniram para realizar vigílias e manifestações em apoio à influenciadora, demonstrando que seu alcance vai além do digital e se traduz em ações concretas na vida real. Essa mobilização é um indicativo do poder que figuras públicas exercem sobre suas audiências, especialmente em tempos de crise. A situação atual pode ter um efeito duplo na imagem pública de Deolane. Para seus apoiadores, ela é uma vítima de injustiça, uma figura que representa a luta por direitos. No entanto, para os críticos, a negativa do pedido de liberdade pode reforçar a ideia de que sua presença nas redes sociais não é apenas uma plataforma de expressão, mas também um campo de batalha. Legai. O resultado dessa dualidade poderá moldar sua carreira e sua influência futura. Esse caso pode ter implicações significativas para o sistema judicial brasileiro e para outros influenciadores. A forma como o tribunal lidou com o pedido é uma reflexão sobre as dificuldades que figuras públicas enfrentam dentro do sistema legal. O STJ pode estabelecer precedentes importantes para casos futuros. A interpretação do tribunal sobre os riscos à ordem pública e a gravidade das acusações poderá ser citada em outras situações, envolvendo prisões preventivas. Isso levanta questões sobre a proporcionalidade das medidas adotadas em relação às acusações, especialmente em casos que envolvem figuras carismáticas com grandes audiências. A cobertura midiática do caso também deve ser considerada. A forma como os veículos de comunicação relatam os eventos pode influenciar a percepção pública e até mesmo o andamento do processo legal. A responsabilidade da mídia em reportar fatos de maneira justa e equilibrada é fundamental, especialmente em casos de grande notoriedade. Com a crescente influência das redes sociais e a interação entre figuras públicas e a justiça, o caso de Deolane Bezerra levanta questões importantes sobre responsabilidade, direitos e a complexidade da justiça contemporânea. Este é um momento crucial para refletir sobre como a sociedade lida com casos. Deolane Bezerra, além de influenciadora digital, é advogada e, como tal, sua carreira sempre esteve sob o olhar atento do público. As acusações que levaram à sua prisão incluem alegações sérias que envolvem atividades ilícitas, cuja natureza ainda não foi totalmente divulgada. O que se sabe é que o caso está relacionado a questões de segurança pública e a possíveis conexões com atividades que podem comprometer a ordem social. Os detalhes exatos das acusações ainda estão sendo investigados, mas a gravidade do que está em jogo justifica a atenção da mídia e da sociedade. A defesa de Bezerra argumenta que ela é alvo de uma perseguição política e que as acusações têm motivações pessoais, o que levanta questões sobre a imparcialidade do processo. A equipe de defesa de Deolane Bezerra está mobilizada e tem trabalhado para contestar as alegações. Um dos principais argumentos apresentados é que a influenciadora não representa um risco à sociedade e que sua prisão preventiva é desproporcional. Eles também destacam que Deolane é uma figura pública que se dedica a causas sociais e que a sua liberação seria benéfica para a sociedade. Além disso, a defesa tem se utilizado de testemunhos e provas que, segundo eles, demonstram a inocência de Bezerra. O uso de estratégias de comunicação, como vídeos explicativos e posts em redes sociais, reflete uma tentativa de moldar a narrativa pública em torno do caso.
O Ministério Público, por sua vez, defende a manutenção da prisão de Deolane, apontando que existem evidências suficientes para justificar a continuação da detenção. A argumentação se baseia na necessidade de proteger a ordem pública e garantir que a justiça seja feita. A postura do marcapasso é muitas vezes vista como um reflexo das tensões que existem entre a lei e a cultura popular, especialmente em casos que envolvem influenciadores. O caso de Deolane Bezerra traz à tona uma discussão mais ampla sobre o impacto das celebridades na sociedade. Influenciadores têm um poder significativo para moldar opiniões e comportamentos, e isso pode complicar situações legais. Quando uma figura pública enfrenta problemas legais, há uma expectativa de que ela se comporte de maneira exemplar, o que muitas vezes não acontece. As ações de Deolane, tanto em sua vida profissional quanto pessoal, influenciam seus seguidores, e, por isso, a maneira como ela lida com a situação pode ter consequências duradouras. O apoio que ela recebe de seus fãs é um indicativo de que muitos a veem como um modelo a ser seguido, o que a torna ainda mais relevante no debate sobre comportamento e responsabilidades. A dinâmica das redes sociais também desempenha um papel crucial na forma como o caso de Deolane é percebido. Plataformas como Instagram, Twitter e TikTok se tornaram arenas para discussões acaloradas, onde apoiadores e opositores expressam suas opiniões. Essa liberdade de expressão, embora essencial, também levanta preocupações sobre a disseminação de desinformação e a polarização das opiniões. A mídia tradicional, ao relatar o caso, também enfrenta o desafio de equilibrar a cobertura sensacionalista com a necessidade de informar o público de maneira precisa. A forma como os veículos de comunicação abordam o caso pode influenciar a percepção pública e, consequentemente, o andamento do processo judicial. As implicações legais do caso de Deolane Bezerra são significativas. A decisão do STJ de negar a liberdade pode influenciar outros processos judiciais envolvendo figuras públicas no Brasil, especialmente no que diz respeito à prisão preventiva. Essa decisão pode ser vista como um sinal de que o sistema judicial está adotando uma postura mais rigorosa em relação a influenciadores e celebridades. A forma como esse caso é tratado pode definir um padrão para futuras situações que envolvam figuras públicas. A necessidade de proteger a sociedade e garantir a eficácia do sistema judicial poderá ser enfatizada em casos semelhantes, criando um precedente que poderá ser utilizado em situações futuras. O caso de Deolane Bezerra é um microcosmo das complexas interações entre a justiça, a mídia e a sociedade contemporânea. À medida que a situação se desenrola, será fundamental observar não apenas o resultado legal, mas também como ele reflete as mudanças nas normas sociais e nas expectativas em relação a figuras públicas. As narrativas que emergem em torno de casos como o de Deolane Bezerra são complexas e multifacetadas. A maneira como sua história é contada nas redes sociais pode influenciar a percepção pública e até mesmo o resultado de seu caso legal. A construção de narrativas positivas ou negativas pode determinar a forma como seus seguidores e críticos a veem, impactando diretamente seu poder de influência. Os apoiadores de Deolane frequentemente compartilham conteúdos que reforçam sua imagem como uma mulher forte e injustamente perseguida, enquanto os críticos podem amplificar questões sobre responsabilidade e legalidade. Essa batalha narrativa é um aspecto crucial do caso, refletindo a luta entre diferentes visões de mundo na sociedade contemporânea. A pressão que Deolane Bezerra enfrenta não se limita a questões legais. A atenção constante da mídia e dos fãs pode ter um impacto significativo em sua saúde mental. Estar sob os holofotes, especialmente em uma situação delicada, pode gerar ansiedade e estresse, afetando sua capacidade de lidar com o processo judicial. Muitos influenciadores enfrentam desafios de saúde mental devido à pressão por manter uma imagem pública perfeita. A situação de Deolane serve como um lembrete da importância de cuidar da saúde mental, em meio à pressão da vida pública, uma questão frequentemente negligenciada no mundo das celebridades. O apoio psicológico pode ser crucial para Deolane neste momento. Ter uma rede de apoio, seja de amigos, familiares ou profissionais,
pode ajudá-la a enfrentar os desafios emocionais que surgem durante esse período. A discussão sobre saúde mental entre influenciadores está se tornando cada vez mais relevante, e casos como o de Deolane podem abrir espaço para conversas sobre como lidar com a pressão. O caso de Deolane Bezerra destaca a responsabilidade que os influenciadores têm em suas plataformas. A influência que exercem sobre seus seguidores implica uma necessidade de agir com ética e responsabilidade. Quando figuras públicas enfrentam problemas legais, isso pode causar uma reflexão sobre as consequências de suas ações e a influência que tem sobre a sociedade. Além disso, as marcas e empresas que trabalham com influenciadores também devem considerar as implicações legais e éticas de suas parcerias. A associação com figuras públicas que estão enfrentando controvérsias pode impactar a imagem de uma marca e sua relação com os consumidores. Assim, a dinâmica entre marcas e influenciadores pode sofrer mudanças significativas, levando a uma maior cautela na escolha de parceiros. A maneira como o sistema judiciário lida com casos envolvendo influenciadores pode ser vista como um reflexo das tensões entre a lei e a cultura popular. A negativa do pedido de liberdade de Deolane Bezerra pode ser interpretada como uma tentativa do sistema judicial de reafirmar sua autoridade em face da crescente influência das redes sociais. No entanto, isso também levanta questões sobre a equidade e imparcialidade do sistema. A visibilidade do caso torna-o vulnerável a interpretações e julgamentos precipitados, tanto na mídia quanto nas redes sociais. A justiça, portanto, deve ser não apenas feita, mas também percebida como justa. A interseção entre a cobertura da mídia e os processos judiciais é outra área que merece atenção. A forma como a mídia relata casos de figuras públicas pode influenciar a percepção pública e, potencialmente, o andamento do processo. Isso levanta questões sobre a responsabilidade da mídia em fornecer informações precisas e imparciais, especialmente em casos que atraem grande atenção. Muito obrigado. Atenção, fique sempre ligado e atualizado a partir das nossas notícias.